Imagine a sensação do sol quente de uma tarde de sábado tocando a sua pele enquanto você caminha por uma trilha cercada de verde. O barulho da cidade, o caos das buzinas e a fumaça dos escapamentos parecem ter ficado a quilômetros de distância, substituídos pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas secas sob seus pés. É o cenário perfeito para fugir da rotina, para respirar, para se sentir vivo em meio a uma metrópole de concreto que nunca dorme. Você está relaxada, talvez até sorrindo, ouvindo uma proposta que parece boa demais para ser verdade. Um ensaio fotográfico, uma carreira de modelo, a chance de brilhar nas capas de revista e mudar a vida da sua família para sempre. O homem ao seu lado fala com calma, tem um carisma estranho, mas envolvente. Ele elogia sua beleza, aponta para a clareira onde a luz entra de forma perfeita, e pede para você se sentar. Você confia. Por que não confiaria? Ele parece apenas um profissional em busca de um talento. Mas então, algo muda. O ar fica pesado. O canto dos pássaros silencia. A mão que antes gesticulava sobre fama e dinheiro agora segura algo frio, rígido. O sorriso desaparece do rosto dele, dando lugar a uma expressão vazia, predatória, que faz seu estômago despencar. Em uma fração de segundo, o sonho vira um pesadelo absoluto. Não há ninguém por perto. Apenas árvores gigantescas testemunhando o horror. Você percebe, tarde demais, que não entrou em um estúdio a céu aberto. Você entrou em um matadouro. E o homem que prometeu te dar o mundo, na verdade, está prestes a tirar tudo o que você tem. Estamos em 1998. O Brasil respira futebol, novelas e a esperança de uma estabilidade econômica. Mas em São Paulo, a maior cidade da América Latina, um pânico silencioso começa a se espalhar pelas delegacias e redações de jornais. Mulheres jovens, cheias de vida e sonhos, estão saindo de casa e simplesmente evaporando. Não há pedidos de resgate. Não há telefonemas no meio da noite. Apenas um silêncio ensurdecedor que destrói famílias inteiras, deixando mães paralisadas na porta de casa, esperando por filhas que jamais cruzarão aquele umbral novamente. O que ninguém sabe, enquanto a polícia trata os casos como fugas voluntárias de adolescentes rebeldes, é que um predador está operando com uma liberdade aterrorizante. Ele não invade casas à noite, ele não sequestra com armas pesadas em vans escuras. Ele ataca à luz do dia, usando a maior arma de todas, a ambição humana. Ele caminha entre nós, pega ônibus, trabalha, conversa. Ele é o homem invisível que você cruza na calçada sem dar uma segunda olhada. Mas dentro da maior reserva florestal urbana da cidade, o Parque do Estado, ele construiu um reino de terror onde ele é o juiz, o júri e o executor. Enquanto a polícia bate cabeça e a mídia começa a farejar sangue, corpos estão se acumulando na mata fechada, transformando um santuário ecológico em um cemitério a céu aberto. Este caso vai mudar para sempre como o Brasil enxerga a segurança pública, a psicopatia e o perigo de confiar em estranhos. Antes de mergulharmos nessa descida ao inferno, eu quero saber de você, de qual cidade você está acompanhando essa história. Deixe aqui nos comentários, porque o caso de hoje prova que o perigo pode estar em qualquer lugar, até no parque da sua cidade. Francisco de Assis Pereira não parecia um monstro. Se você olhasse para ele em 1998, veria um motoboy comum, com seus 30 anos, rosto marcado por espinhas, uma fala rápida e articulada, patinando pelas ruas de São Paulo com uma energia inesgotável. Ele era a cara da força de trabalho brasileira. Acordava cedo, cruzava a cidade sobre 2 rodas, entregava documentos, sobrevivia. Mas Francisco tinha um segredo. Uma vida dupla que pulsava dentro dele como uma febre incontrolável. Enquanto entregava envelopes comerciais durante a semana, sua mente estava arquitetando cenários macabros. Ele não via as mulheres como seres humanos, ele as via como presas, como troféus esperando para serem coletados. A estratégia era sempre a mesma, uma repetição mecânica e eficaz de um caçador que conhece seu território. Ele abordava mulheres humildes, muitas vezes em pontos de ônibus, estações de metrô ou na saída de escolas. A isca era infalível, a promessa de uma carreira de modelo. Numa época sem internet acessível no celular, sem redes sociais para verificar a veracidade de uma agência, a palavra de um homem bem articulado, carregando uma câmera ou prometendo um cachê alto, era suficiente para desarmar qualquer defesa. Ele escolhia vítimas que precisavam daquele dinheiro, que sonhavam em tirar os pais da pobreza. Ele vendia esperança para comprar a morte delas. A primeira vítima confirmada, a que daria início à contagem macabra, foi Isadora Fraenkel. Era uma mulher madura, culta, diferente do perfil que ele atacaria depois, o que mostrava que sua compulsão estava apenas começando a se moldar, testando limites, experimentando o poder de vida e morte. Mas foi com as jovens, muitas delas menores de idade,
que o padrão se estabeleceu com uma crueldade ritualística. Francisco levava essas mulheres para o Parque do Estado, uma área gigantesca de Mata Atlântica preservada dentro da capital. Ali, entre trilhas que ele conhecia como a palma da mão, ele as convencia a caminhar quilômetros mata dentro, longe dos guardas, longe dos visitantes, longe da salvação. O ensaio fotográfico era a desculpa perfeita para isolá-las. Ele pedia poses, pedia sorrisos, construía uma falsa intimidade. E então, o ataque. Brutal. Selvagem. Ele usava as próprias roupas das vítimas para estrangulá-las, transformando peças de vestuário em armas letais. Não havia piedade, não havia negociação. O prazer dele não era apenas o ato sexual, que muitas vezes ocorria post-mortem ou sob extrema violência. O prazer dele era o controle absoluto, o momento em que a luz nos olhos da vítima se apagava e ele se tornava o dono daquele corpo. O que torna tudo ainda mais perturbador é a audácia. Francisco não enterrava os corpos profundamente. Ele não tentava queimá-los ou dissolvê-los. Ele os deixava na mata, cobertos por folhas, em posições que sugeriam um desrespeito total, ou às vezes, uma posse doentia. Ele voltava ao local do crime dias depois. Ele patinava no parque, onde corpos estavam apodrecendo a poucos metros das trilhas principais. Ele vivia essa dualidade com uma frieza psicopática que desafiava a compreensão. Enquanto isso, do lado de fora da mata, o desespero das famílias começava a ferver. Mães percorriam delegacias com fotos 3x4 amassadas nas mãos, implorando por atenção. Minha filha saiu para um teste de modelo e não voltou. A frase se repetia. 1 vez. 2 vezes. 10 vezes. A polícia, sobrecarregada e acostumada com o caos urbano, demorou a conectar os pontos. Eles viam casos isolados, fugas de namorados, desaparecimentos comuns. Eles não viam a sombra de um serial killer operando livremente. Foi preciso que a natureza fizesse o seu trabalho para que o horror fosse revelado. O cheiro. O cheiro inconfundível da morte começou a exalar da mata, atraindo não só urubus, mas a atenção de quem passava por perto. Quando os primeiros corpos foram encontrados, o choque foi imediato, mas a dimensão real do massacre ainda estava oculta. A polícia encontrou um corpo. Depois outro. E outro. Corpos em diferentes estágios de decomposição, alguns já esqueletizados, outros recentes. A identificação era um pesadelo logístico. As roupas espalhadas, documentos rasgados, objetos pessoais que gritavam as histórias interrompidas daquelas mulheres. Um batom, uma sandália, uma presilha de cabelo. O Parque do Estado, local de lazer e pulmão verde da cidade, foi isolado. A cada metro que a perícia avançava na mata, o número de vítimas subia. A imprensa apelidou o assassino desconhecido de maníaco do parque. O nome pegou instantaneamente, espalhando uma onda de histeria coletiva. Quem era ele? Onde ele estava? Ele poderia estar assistindo ao noticiário naquele exato momento, rindo da incompetência da polícia? A pressão sobre o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, tornou-se insuportável. Eles precisavam de um rosto. Precisavam de um nome. Mas Francisco continuava sua rotina, entregando papéis, conversando com porteiros, sendo o motoboy simpático que ninguém suspeitava. A virada na investigação veio não pela ciência forense avançada, mas por um erro do próprio assassino, impulsionado por sua arrogância. Ele deixou sobreviventes. Sim, houve mulheres que entraram na mata com ele e saíram vivas. Algumas ele deixou ir por motivos que só a mente distorcida dele poderia explicar. Talvez não fossem o tipo certo naquele dia, talvez algo no comportamento delas tenha quebrado o ritual. Outras conseguiram escapar, correndo por suas vidas entre os galhos e espinhos. Essas mulheres, traumatizadas, aterrorizadas, começaram a falar. Elas descreveram o homem. O motoboy. A conversa sobre fotos. A cicatriz de acne no rosto. O patins. O cerco estava se fechando, mas Francisco não parou. Ele estava viciado na adrenalina, no poder divino de decidir quem vivia e quem morria. Ele sentia que era intocável, que a mata o protegia. Mas a sorte, ao contrário da maldade, tem prazo de validade. Em uma abordagem que parecia rotineira, ele deixou cair uma pista, um rastro invisível que ligaria sua identidade civil ao monstro da floresta. A polícia finalmente tinha uma ponta solta para puxar. E quando puxaram, o que veio à tona não foi apenas um assassino, mas uma enciclopédia de horrores que o Brasil jamais esqueceria. Mas ele ainda estava solto. E sabia que estavam atrás dele. A caçada estava prestes a sair de São Paulo e cruzar fronteiras,
levando a uma perseguição frenética onde cada segundo poderia significar mais uma vida perdida na conta do maníaco. E o que a polícia encontraria na casa dele mudaria o rumo de tudo. O ponto de ruptura aconteceu quando o silêncio foi quebrado por quem viu o diabo nos olhos e viveu para contar. Uma das sobreviventes, ainda tremendo e com a voz embargada pelo trauma, sentou-se diante de um desenhista forense. Ela não precisava imaginar nada. O rosto dele estava gravado a ferro e fogo em sua memória, assombrando cada pesadelo desde o ataque. Ela descreveu o maxilar, os olhos frios, a cicatriz de acne que marcava a pele dele como uma assinatura grotesca. A cada traço de grafite no papel, o fantasma ganhava forma física. Quando o retrato falado foi finalizado e divulgado nos jornais sensacionalistas e na televisão, o telefone do Disque Denúncia não parou mais. Mas uma ligação foi diferente. Um patrão, olhando para a TV e depois para o seu funcionário motoboy que tinha sumido sem explicação, sentiu um calafrio percorrer a espinha. As peças se encaixaram com um estalo aterrorizante. O homem simpático, ágil e prestativo que fazia entregas para ele era o rosto estampado no Jornal Nacional. A polícia agora tinha um nome: Francisco de Assis Pereira. A caçada contra um fantasma havia acabado. A caçada contra o homem havia começado. As viaturas cantaram pneu em direção ao endereço registrado, as sirenes cortando o trânsito caótico de São Paulo com uma urgência de vida ou morte. Eles precisavam pegá-lo antes que ele visse o noticiário, antes que ele percebesse que a máscara havia caído. Ao arrombarem a porta do quarto modesto onde ele vivia, os investigadores esperavam encontrar um esconderijo vazio, mas o que encontraram foi um santuário de perversão que confirmou os piores medos de todos. Sobre a cama, nas gavetas, espalhados como relíquias de uma guerra particular, estavam os troféus. Carteiras de identidade. Batons. Fotos 3x4. Eram os pertences das vítimas, guardados não como lembrança de quem elas eram, mas como comprovantes de posse. Francisco não apenas matava, ele roubava a identidade delas, mantendo pedaços de suas vidas trancados em seu quarto como um colecionador doentio guarda selos raros. Cada documento ali gritava o nome de uma mulher que a polícia procurava na mata. A prova material era irrefutável, esmagadora. Mas o quarto tinha algo mais, o vazio da presença dele. O café na cozinha talvez ainda estivesse morno, mas Francisco tinha evaporado. Ele não era estúpido. Ele tinha o instinto de sobrevivência de uma barata, capaz de sentir a vibração do perigo antes mesmo de ele chegar. Enquanto a polícia revirava seus lençóis sujos, Francisco já estava quilômetros longe dali, iniciando uma fuga desesperada rumo ao sul do país. Ele sabia que São Paulo, a selva de pedra que foi seu território de caça, agora era uma armadilha mortal. Cada rosto na rua poderia reconhecê-lo. Cada policial tinha foto dele no painel da viatura. Ele precisava desaparecer, fundir-se à paisagem, tornar-se ninguém novamente. E ele tinha um destino em mente, uma fronteira distante onde a lei brasileira talvez não alcançasse com tanta facilidade. A corrida contra o tempo se tornou frenética. A mídia cobria cada passo em tempo real, transformando a busca em um reality show macabro. O Brasil inteiro olhava para os lados nos pontos de ônibus, desconfiando de qualquer motoboy, de qualquer homem com patins, de qualquer estranho que oferecesse um sonho. O pânico era palpável, viral, contagiante. E Francisco, o homem mais procurado do país, estava sentado em um ônibus interestadual, olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, enquanto a rede se fechava lentamente ao redor dele como um laço de forca. A fuga o levou para a fronteira com a Argentina, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Longe dos arranha-céus e da poluição, ele tentou se reinventar mais uma vez. Ali, ele não era o maníaco do parque, ele era apenas um andarilho, um homem simples em busca de trabalho e abrigo. Ele encontrou refúgio na casa de um pescador humilde, um homem de bom coração que não lia jornais de São Paulo e não via maldade nos olhos daquele estranho educado. Francisco usou sua lábia, sua capacidade camaleonica de adaptação. Ele falava de Deus, ajudava nas tarefas, comportava-se como um filho perdido que encontrou o caminho de casa. Por dias, ele viveu essa farsa, comendo na mesa do pescador, dormindo sob o teto de quem ele poderia matar em um piscar de olhos se sentisse necessidade. Mas a tranquilidade era uma ilusão frágil. A polícia de São Paulo, em um trabalho de inteligência incansável, rastreou movimentações, denúncias e pistas que apontavam para o sul. Agentes viajaram disfarçados, misturando-se à população local, com a foto dele queimando em seus bolsos. A tensão em Itaqui começou a crescer. Sussurros de que o monstro estava na cidade começaram a circular. E então, o cerco final foi montado. Não haveria negociação, não haveria rendição honrosa. A ordem era capturar a qualquer custo.
Na manhã de 4 de agosto de 1998, 23 dias após sua identidade ter sido descoberta, a polícia cercou o esconderijo. O pescador, alheio a tudo, viu sua casa ser invadida por homens armados até os dentes. Francisco, encurralado, sem ter para onde correr, olhou para os canos das armas apontados para seu peito. Naquele momento, o mundo esperava uma reação violenta, um último ato de fúria de um serial killer encurralado. Mas o que aconteceu foi perturbadoramente anticlimático. Ele não lutou. Ele não gritou. Ele simplesmente levantou as mãos, com uma calma gelada, quase burocrática, e se entregou. Havia, segundo os policiais presentes, uma estranha serenidade nele, talvez até um alívio narcisista de saber que o jogo tinha acabado e agora a fama, a infame fama, seria eterna. A viagem de volta para São Paulo foi o oposto da fuga solitária. Agora, ele era transportado sob forte escolta, como um chefe de estado do crime. Ao chegar à capital paulista, a cena era de guerra. A população, enfurecida, sedenta por vingança, cercou a delegacia. Gritos de assassino, monstro e linchamento ecoavam pelas ruas, uma massa humana pronta para rasgá-lo com as próprias mãos se a polícia desse um passo em falso. Francisco desceu do carro com colete à prova de balas, a cabeça baixa, mas quem estava perto pôde ver, ele não parecia arrependido. Ele parecia estar analisando a multidão, absorvendo a energia daquele ódio como se fosse combustível. Dentro da sala de interrogatório, a máscara de bom moço caiu definitivamente. Diante dos delegados e psicólogos, ele não negou. Pelo contrário, ele começou a falar. E o que saiu de sua boca não foi uma confissão chorosa de um homem que perdeu a cabeça. Foi um relato detalhado, frio e orgulhoso de suas caçadas. Ele descreveu como escolhia as vítimas, como as enganava, como sentia prazer em ver a esperança nos olhos delas se transformar em terror absoluto. Ele falava dos assassinatos como quem descreve um projeto de trabalho bem executado. Detalhes sórdidos sobre como ele mordia as vítimas, uma marca registrada de sua bestialidade, foram confirmados. Ele explicou a lógica distorcida de sua mente. Para ele, aquelas mulheres não eram inocentes, elas eram culpadas por sua própria ambição, por quererem vida fácil como modelos. Ele se via como um agente de limpeza moral, um instrumento divino torto, justificando o injustificável com uma retórica misógina e delirante. A frieza com que ele narrou o estrangulamento de mulheres que imploravam pela vida chocou até os policiais mais veteranos do Departamento de Homicídios. Não havia empatia. Não havia o menor traço de humanidade naquele discurso. Ele sorria em momentos inapropriados. Ele se gabava de sua inteligência, de como enganou a todos por tanto tempo. A cada nova revelação, o número de vítimas potenciais aumentava. Ele confessou ter atacado dezenas de mulheres, matado várias delas, estuprado outras tantas. O Parque do Estado, aquele lugar verde e bonito, foi rebatizado em sua narrativa como seu abatedouro particular. Mas a confissão trouxe um novo problema: a sanidade dele. A defesa rapidamente tentaria jogar a cartada da loucura. Francisco era um doente mental inimputável ou um psicopata cruel que sabia exatamente o que estava fazendo. A batalha jurídica que se avizinhava prometia ser tão intensa quanto a caçada policial. O Brasil queria vê-lo apodrecer na cadeia, mas a lei tem suas nuances, e o medo de que ele pudesse acabar em um manicômio judiciário e sair livre um dia começou a assombrar as famílias das vítimas. Enquanto ele aguardava o julgamento, isolado dos outros presos que juraram matá-lo na primeira oportunidade, pois até no código de ética distorcido da prisão, estupradores e assassinos de mulheres são a escória, o lado de fora tentava juntar os cacos. As famílias precisavam enterrar os ossos que a perícia liberava aos poucos. Mães que perderam suas filhas se uniram em uma dor compartilhada, formando grupos de apoio que clamavam por justiça. A figura do maníaco do parque tornou-se parte do folclore urbano macabro do país. As vendas de patins caíram. As agências de modelo tiveram que mudar seus protocolos. Mulheres passaram a ter medo de andar em parque sozinhas. Ele havia deixado uma cicatriz psicológica na cidade que demoraria décadas para fechar. Mas Francisco, dentro de sua cela, recebia algo inesperado e perturbador: cartas. Centenas de cartas. Cartas de amor. Mulheres de todo o Brasil escreviam para o monstro, declarando paixão, oferecendo-se para visitá-lo, dizendo que entendiam sua dor. Esse fenômeno, a hibristofilia, atração por criminosos perigosos, chocou a sociedade tanto quanto os crimes. Como alguém poderia amar o homem que mordia e estrangulava mulheres na mata? Isso alimentou o ego de Francisco, que na prisão se converteu a uma religião, começou a ler a Bíblia e a pregar para as paredes, criando mais uma de suas personas.
Seria ele agora um homem de Deus arrependido ou apenas o mesmo predador usando uma nova pele para sobreviver no ambiente hostil do cárcere? O julgamento se aproximava, e com ele, a chance final de a sociedade dar uma resposta à altura da barbárie que ele cometeu. O tribunal do júri teria que olhar nos olhos daquele homem e decidir se ele merecia ver a luz do dia novamente ou se deveria ser trancado até o último suspiro de sua vida miserável. O dia do julgamento chegou carregado de uma eletricidade estática. O fórum estava cercado. Câmeras de todo o mundo disputavam um ângulo. Dentro do plenário, Francisco parecia menor, encolhido em suas roupas, mas seus olhos ainda varriam o ambiente com aquela tensão predatória. As testemunhas de acusação subiram ao estrado. Sobreviventes, agora com cicatrizes visíveis e invisíveis, apontaram o dedo para ele. Elas reviveram o inferno em seus depoimentos, fazendo os jurados chorarem. O promotor, com a voz trovejante da justiça, descreveu os últimos momentos das vítimas, desmontando a tese de loucura. Ele argumentou que Francisco era mau, puramente mau, ciente de cada ato, calculista em cada passo. A defesa tentou pintar um quadro de um homem doente, vítima de traumas, incapaz de controlar seus impulsos. Mas as provas gritavam mais alto. Os troféus no quarto. A ocultação dos cadáveres. A fuga planejada. Tudo indicava consciência de culpa. Quando a sentença foi lida, o silêncio no tribunal era absoluto. A soma das penas ultrapassava séculos. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi condenado a mais de 280 anos de prisão. O número era simbólico, já que a lei brasileira limita o cumprimento a 30 anos, na época, mas a mensagem foi dada. A sociedade o expurgou. Ele foi levado de volta para a escuridão de sua cela, onde envelheceria longe das matas que ele manchou de sangue. Mas a história não acaba com a batida do martelo do juiz. Há um detalhe final, um último gancho que faz o estômago de qualquer um revirar hoje, em pleno 2024. A lei brasileira é clara sobre o tempo máximo de prisão. E se você fizer as contas, de 1998 para cá, o calendário está correndo implacavelmente. A data da possível liberdade de Francisco está no horizonte, aproximando-se como uma tempestade lenta. A pergunta que fica no ar, pairando sobre São Paulo como uma nuvem tóxica, é: um homem que caçava humanos por esporte pode realmente ser ressocializado? Ou será que, ao abrir os portões da penitenciária em breve, estaremos soltando o predador de volta na selva de pedra, mais velho, mais sábio e talvez mais faminto do que nunca? As portas de aço pesado da penitenciária de Itaí se fecharam com um estrondo que ecoou como o fim de uma era, mas para Francisco, aquele som não marcava o fim, apenas o início de um novo reinado em um reino diferente. O sistema prisional brasileiro é conhecido por ser um moedor de carne, um lugar onde a violência impera e a sobrevivência é negociada a cada respiração, mas Francisco não era um detento comum. Ele carregava a aura negra de ser o maior predador serial da história recente do país. Dentro da cadeia, existe um código de ética brutal, uma lei não escrita onde estupradores e assassinos de mulheres ocupam o degrau mais baixo da hierarquia, marcados para morrer ou sofrer abusos inimagináveis. Francisco sabia disso. Ele sabia que, se fosse jogado no pátio comum, sua sentença de 280 anos duraria apenas alguns minutos antes que uma lâmina improvisada encontrasse sua garganta. Por isso, ele foi isolado. Colocado em uma cela segura, separado da massa carcerária, ele teve algo que a maioria dos presos não tem: tempo e silêncio para aperfeiçoar sua manipulação. Sem as matas do parque para percorrer, ele transformou sua cela em seu palco e sua mente, que nunca parou de trabalhar, encontrou uma nova forma de caçar. Ele não podia mais tocar fisicamente em suas vítimas, mas descobriu que podia tocar a mente das pessoas do lado de fora, ultrapassando as muralhas de concreto armado sem dar um único passo. Foi então que começou o fenômeno mais perturbador do pós-julgamento: a chegada das cartas. O correio da prisão começou a trazer envelopes perfumados, decorados com corações, escritos com letras caprichadas. Não eram cartas de ódio, não eram ameaças de morte. Eram declarações de amor. Mulheres de diferentes estados, idades e classes sociais começaram a escrever para o monstro. Elas viam nele não o assassino frio que estrangulava garotas com suas próprias roupas, mas um homem incompreendido, uma alma perdida que precisava apenas do amor certo para ser salva. A hibristofilia, a atração sexual por criminosos perigosos, manifestou-se com força total. Francisco, com seu narcisismo patológico, alimentava-se disso. Ele respondia às cartas. Ele usava a mesma lábia sedutora que usava nas trilhas do parque, agora convertida em tinta e papel. Ele se dizia arrependido, citava passagens bíblicas, jurava que havia encontrado Jesus e que o homem que matou aquelas mulheres estava morto.
Ele construiu a persona do pecador redimido. E funcionou. Funcionou tanto que ele chegou a se casar dentro da prisão, com uma historiadora que se apaixonou por ele através das grades, convencida de que o mundo estava errado sobre seu Frank. Essa capacidade de sedução, mesmo estando preso e condenado, acendeu um alerta vermelho nos psiquiatras forenses. O predador não estava contido, ele estava apenas adaptado. Enquanto ele brincava de casinha e recebia visitas íntimas, uma guerra silenciosa travava-se nos bastidores judiciais e médicos. A cada 3 anos, Francisco precisava passar por exames criminológicos para avaliar sua progressão de pena ou seu estado mental. Esses exames são a única barreira real entre ele e a sociedade. Os laudos, ao longo dos anos, contam uma história de terror clínico. Em frente aos psicólogos, Francisco é educado, articulado, colaborativo. Ele sabe o que dizer. Ele sabe qual resposta demonstra arrependimento. Ele é um ator consumado. Mas os testes projetivos, como o Rorschach, as manchas de tinta, revelam o que ele tenta esconder. Os peritos consistentemente apontam traços de uma personalidade psicopática inalterada, frieza, falta de empatia real, egocentrismo exacerbado e uma periculosidade latente. Um dos laudos mais assustadores descreveu que ele mantém uma agressividade reprimida, pronta para explodir assim que houver oportunidade. Ele não está curado, porque a psicopatia não tem cura, ela apenas aprende a se disfarçar melhor. A conversão religiosa dele é vista pelos especialistas como mais uma máscara, uma ferramenta de sobrevivência para ganhar a simpatia da opinião pública e benefícios na execução penal. Ele aprendeu a falar a língua de Deus para esconder a língua do diabo. A vida na prisão tornou-se rotina, mas o tempo é uma bomba relógio. O Código Penal brasileiro, na época de sua condenação, proibia que alguém ficasse preso por mais de 30 anos, hoje são 40, mas a lei não retroage para prejudicar o réu. Isso significa que a sentença de quase 3 séculos é apenas simbólica. Na prática, Francisco tem uma data de validade atrás das grades. O ano de 2028 paira no horizonte como um eclipse iminente. A cada dia que passa, um dia é arriscado no calendário da cela e na contagem regressiva da sociedade. O Ministério Público sabe disso e teme o dia em que será obrigado a abrir o portão principal. A estratégia de defesa dele é clara: bom comportamento, trabalho na prisão, leitura da Bíblia, cartas de apoio. Tudo está sendo montado para criar a narrativa de que ele está apto a voltar ao convívio social. Mas a pergunta que assombra todos que conhecem os detalhes do processo é: o que ele fará no primeiro dia de liberdade? Um homem que passou 3 décadas contendo seus impulsos mais sombrios, alimentando-se apenas de fantasias e memórias de seus crimes, sairá como um idoso inofensivo ou como uma besta faminta que ficou enjaulada tempo demais. Há relatos não oficiais de carcereiros que dizem que, em momentos de descuido, o olhar de Francisco muda. Que o homem de Deus desaparece por um segundo e o maníaco ressurge, encarando o vazio com aquele mesmo sorriso que ele dava às vítimas antes do ataque final. Ele sabe que a lei está do lado dele no quesito tempo. Ele sabe que se sobreviver à prisão, vencerá o sistema pelo cansaço. E enquanto isso, as famílias das vítimas envelhecem. Mães morreram sem ver justiça plena. Pais adoeceram de tristeza. As sobreviventes ainda olham por cima do ombro quando andam em ruas desertas. O trauma não prescreve em 30 anos. A dor não tem progressão de pena. E a possibilidade real, concreta e terrível de cruzar com Francisco de Assis Pereira em uma estação de metrô, ou vê-lo sentado em um banco de parque alimentando pombos daqui a alguns anos, é o capítulo final que ninguém quer escrever, mas que está sendo redigido inevitavelmente pela burocracia estatal. Mas existe uma última cartada, uma manobra desesperada que o sistema pode tentar para mantê-lo trancado para sempre, não como prisioneiro, mas como paciente. A interdição civil. Declarar que ele é mentalmente insano e perigoso demais para a vida civil, transferindo-o de uma prisão comum para um manicômio judiciário, onde a pena não tem prazo, dura enquanto durar a periculosidade. Ou seja, prisão perpétua disfarçada de tratamento médico. Essa batalha jurídica será o clímax final da história do maníaco do parque. De um lado, advogados garantistas defendendo o direito dele de ser livre após cumprir a pena. Do outro, psiquiatras e promotores argumentando que soltá-lo é assinar a sentença de morte de futuras mulheres anônimas. E no meio disso tudo, Francisco aguarda. Ele tricota, ele lê, ele escreve suas cartas de amor. Ele é paciente. Predadores sempre são pacientes. Eles sabem esperar a presa baixar a guarda. E a sociedade brasileira, distraída por novos crimes e novos escândalos, corre o risco de esquecer o quão perigoso ele realmente é. A memória é curta, mas o instinto assassino é eterno. Quando 2028 chegar,
não será apenas a soltura de um homem, será um teste moral para o país. Estaremos prontos para perdoar o imperdoável? Ou estaremos apenas abrindo a jaula porque o relógio mandou? O parque ainda está lá, verde e denso. As trilhas ainda existem. E em breve, o homem que desenhou o mapa da morte naquelas árvores poderá estar livre para caminhar nelas novamente. O medo não acabou em 1998. Ele apenas ficou em pausa. E o botão de play está prestes a ser apertado novamente. O calendário na parede da cela não é apenas um marcador de tempo, é uma contagem regressiva para um dos experimentos sociais mais arriscados da história criminal brasileira. Enquanto o mundo lá fora girava, se transformava e se digitalizava, Francisco de Assis Pereira permaneceu congelado em uma bolha de 1998, preservado no âmbar do sistema prisional. Mas ele não ficou estagnado. Como um vírus que sofre mutação para resistir aos antibióticos, ele usou essas décadas para estudar. Ele estudou a Bíblia, sim, mas também estudou o comportamento humano, a linguagem dos laudos, as brechas da lei. Ele sabe que o Brasil de hoje não é o mesmo país ingênuo de quando ele patinava no Ibirapuera. Hoje, câmeras de segurança vigiam cada esquina, o DNA resolve casos em dias, e os celulares são rastreadores de bolso. Um predador analógico sobreviveria em um mundo digital? Ou será que a tecnologia moderna, com aplicativos de namoro e redes sociais, seria apenas um novo cardápio, mais vasto e acessível, para um caçador que aprendeu a ser paciente? A ideia de Francisco com um smartphone na mão, deslizando telas para escolher a próxima modelo sem precisar sair de casa, é um pensamento que gela o sangue de qualquer investigador. Ele teve quase 30 anos para imaginar como faria tudo de novo. E a mente dele, segundo os especialistas que o entrevistaram recentemente, não parou de fantasiar nem por um segundo. A batalha final, que decidirá o destino dele e a segurança de milhões de mulheres, não será travada com armas, mas com canetas e carimbos em salas frias de tribunais. O ano de 2028 é o marco zero. Pela Constituição, ninguém pode ficar preso perpetuamente. Francisco cumpriu sua dívida com a sociedade, matematicamente falando. Ele pagou com dias, noites e anos de sua vida. Mas a justiça matemática ignora a realidade biológica. A psicopatia não expira junto com a pena. É aqui que entra o último recurso, a bala de prata do Ministério Público, a medida de segurança. A tese é transformar a natureza jurídica da detenção dele. Em vez de preso, ele se tornaria paciente. Em vez de uma cela, um quarto em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Parece a solução perfeita para mantê-lo longe das ruas, mas é um terreno jurídico pantanoso. Para isso acontecer, é preciso provar, sem sombra de dúvida, que ele é mentalmente insano e incapaz de responder por seus atos. Mas Francisco passou anos provando o contrário para conseguir benefícios. Ele passou anos fingindo ser normal, lúcido e responsável. A própria inteligência que ele usou para enganar as vítimas pode agora ser a armadilha que impede sua interdição. Se os juízes considerarem que ele é são, que tem plena consciência do mal que faz, o que a maioria dos laudos aponta, a medida de segurança não se aplica. E se não se aplica, a porta da rua é a serventia da casa. O paradoxo é aterrorizante. Ele pode ser solto justamente por não ser louco o suficiente, apenas mau o suficiente. Imagine o cenário. É uma manhã de terça-feira em agosto de 2028. O portão pesado da penitenciária de Itaí se abre. Não há algemas. Não há escolta armada. Francisco, agora um senhor de quase 60 anos, cabelos grisalhos, talvez usando óculos, dá o primeiro passo na calçada livre. Ele carrega uma sacola com seus poucos pertences e uma Bíblia gasta. Para quem passa de carro, ele é apenas mais um idoso inofensivo. Ninguém vê o rastro de sangue invisível que ele arrasta. Ninguém ouve os gritos silenciosos das mulheres que ele calou na mata. Ele pega um ônibus. Ele tem direito ao passe livre de idoso? Ele tem direito a recomeçar? Ele se senta ao lado de uma jovem estudante que vai para a faculdade. Ela está distraída no celular. Ele olha para ela. Aquele olhar. O mesmo olhar que analisou Isadora, Selma, Raquel. O coração dele acelera. A besta acorda da hibernação ao sentir o cheiro de perfume barato e juventude. A ressocialização de um serial killer sexual sádico é um mito que a psiquiatria mundial ainda não conseguiu comprovar. As estatísticas de reincidência para esse perfil são alarmantes. Eles não param porque aprenderam a lição, eles param quando morrem ou quando o corpo não aguenta mais. Mas Francisco ainda tem força. Ele ainda tem a lábia. E agora, ele tem algo que não tinha antes, o status de celebridade macabra. O perigo não reside apenas na reincidência física,
mas no impacto simbólico. Soltar o maníaco do parque é enviar uma mensagem de impunidade devastadora. É dizer que a vida de dezenas de mulheres vale exatos 30 anos de reclusão. As famílias das vítimas, muitas já desfeitas pelo tempo e pela dor, assistem a essa aproximação com um misto de revolta e pânico. Há mães que prometeram que, se a justiça dos homens falhasse, a justiça divina, ou a das próprias mãos, prevaleceria. Francisco sabe que é um alvo. Ele sabe que o comando, as facções criminosas que dominam as ruas e os presídios, têm uma sentença de morte decretada contra ele desde 1998. Ele sobreviveu lá dentro porque estava isolado e protegido pelo Estado. Mas aqui fora, na selva de Pedra Real, ele estará sozinho. Cada moto que passar devagar perto dele pode ser o fim. Cada olhar torto na padaria pode ser um aviso. A liberdade dele pode ser, ironicamente, sua sentença de morte mais rápida. Ele viverá escondido, fugindo não mais da polícia, mas da sombra de seus próprios atos e da vingança popular. Ou talvez, em sua arrogância narcisista, ele ache que pode enganar a todos novamente, dar entrevistas, escrever livros, virar um coach de redenção, monetizando a tragédia como tantos outros criminosos famosos fizeram. Mas vamos voltar ao essencial, ao que realmente importa quando as luzes se apagam. O que define Francisco de Assis Pereira não é o tempo que ele passou preso, mas o que ele fez quando estava livre. A natureza dele é caçar. Nos últimos testes de Rorschach vazados para a imprensa, as respostas dele indicavam uma perturbação sexual contínua. Ele via figuras femininas distorcidas, cenários de dominação. A mente dele nunca saiu do Parque do Estado. Durante 30 anos, ele revisitou aquelas trilhas em sua imaginação, aperfeiçoando os crimes, corrigindo os erros que o levaram à prisão. Ele não está arrependido do que fez, ele está arrependido de ter sido pego. E um predador que teve 3 décadas para planejar seu próximo movimento é a definição de perigo iminente. A sociedade brasileira está prestes a fazer uma aposta de alto risco com fichas que são vidas humanas. Se ele sair e não fizer nada, a lei terá sido cumprida. Mas se ele sair, e uma única mulher desaparecer em circunstâncias misteriosas em uma área de mata, o sangue dela estará nas mãos de quem assinou o alvará de soltura. O peso dessa caneta treme na mão de qualquer juiz. O caso do maníaco do parque não é uma história de 1998. É uma história de hoje. É um aviso gritante sobre as falhas da nossa legislação penal e sobre a existência do mal puro, aquele que não se cura com remédios ou orações. Enquanto você assiste a este vídeo, seguro em sua casa, Francisco está na cela dele, talvez olhando para o teto, contando os dias. Faltam poucos. O mundo mudou, a tecnologia mudou, nós mudamos. Mas o monstro é paciente. E ele está voltando para casa. A pergunta final que fica, e que eu quero que você leve para o seu travesseiro hoje à noite, é: você confiaria em um sistema que diz que 30 anos são suficientes para apagar a sede de sangue de um lobo? Ou você trancaria a porta 2 vezes hoje, sabendo que em breve, ele pode estar andando na mesma calçada que você? A justiça cega às vezes não vê o perigo que está bem na frente do nariz. E quando ela abrir os olhos, pode ser tarde demais para a próxima vítima.